Inicialmente, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade de atender o nosso convite aqui para participar do Contraponto. E, inicialmente, eu gostaria de falar sobre a contribuição, né, que o Partido dos Trabalhadores tem dado ao governo do Maranhão, partido que está à frente de duas secretarias, especificamente, a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, né, com o secretário Joubert Alves, e também a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que tem à frente o professor Francisco Gonçalves. Qual tem sido a contribuição do PT ao governo do Estado do Maranhão? Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite aos ouvintes do Contraponto. Quero deixar aqui meu abraço ao Robson Paes, ao Jorge Vieira e a você, Daniel. O PT foi convidado pelo governador Flávio Dino para participar de duas secretarias. São secretarias importantes, a Secretaria de Trabalho e a Secretaria de Direitos Humanos. O companheiro Francisco Gonçalves desenvolve políticas desde um projeto que é a questão da legalização urbana, tem dado uma contribuição significativa, naquela questão de que das ocupações que o Estado tem que autorizar antes que a polícia possa ocupar, e da reintegração de posse, que tem um comitê lá que contribui, e o PT tem contribuído significativamente com as políticas públicas, também nessa cadeia de trabalho com o companheiro Jobs, a gente tem que dar uma contribuição significativa para o governo, tá certo? Não só nas duas secretarias, o PT também tem ocupado o adjunto da articulação política, o companheiro Honorato, que é o presidente do nosso partido, do Diretório Municipal de São Luís, ocupou o adjunto, tem dado uma contribuição significativa, a companheira Criciele também, que está no governo, e tem vários outros companheiros que estão dando uma contribuição para o governo, até porque a aliança com o governador Flávio Dino é uma aliança estratégica, não é uma aliança tática só do ponto de vista eleitoral. Portanto, eu acho que a contribuição do PT é fundamental na questão do governo, que é um governo que tem feito a diferença no estado do Maranhão. Presidente Augusto Lobato, recentemente você deu uma declaração de que o PT vai reivindicar a participação na chapa majoritária dentro do grupo liderado pelo governador Flávio Dino. O que é que leva o PT a tomar essa iniciativa de brigar por essa participação na chapa majoritária? O Partido dos Trabalhadores, nós somos o maior partido da América Latina. Aqui no Maranhão, nós pagamos um preço. O PT, em 2010, teve uma intervenção e o PT participou, foi apoiar a governadora Rosiana Sarney. E esse campo teve uma posição muito importante, que foi de acompanhar o governador Flávio Dino. Na última eleição, o PT não participou da chapa majoritária, o próprio governador disse para a gente que ele já representava o PT, porque ele tinha sido do PT e ele era o representante do nosso partido. Portanto, eu acho que o PT pode dar uma contribuição ao reivindicar a nossa participação na chapa majoritária, seja como suplente, seja como vice-governador. Portanto, eu acho que isso nos leva e nos credencia pelo trabalho, pela lealdade que a gente tem tido ao governador Flávio Dino. O PT, eu acho que está credenciado para reivindicar a participação na chapa majoritária. Presidente Augusto Lobato, o PT tem tradicionalmente tido sempre muitas alas nessas costuras políticas aí, o histórico recente do partido, sempre muito conflagrado, muito dividido, quando vai formar as alianças. Tem sido assim uma prática, vamos dizer, há algumas décadas no PT, até pela construção do PT em várias correntes. Isso se apresenta de forma muito mais nítida aqui no Maranhão. Na sua concepção e pela vivência que tem tido na presidência do PT, se pode esperar que o PT vá para as eleições de 2022 completamente unificado, com uma decisão única? O nosso partido, nós temos uma tradição, e nós somos o único partido que temos eleição direta. E nós somos formados por corrente de opinião. No PT não tem centralismo democrático, é um partido onde as forças políticas se reúnem, tem várias lideranças que têm composição de correntes ideológicas, e aí o partido define a sua tática no seu encontro. Nós somos o único partido que fazemos um encontro para definir a nossa tática eleitoral. Foi assim em 2010, que nós ganhamos, foi assim em 2014, foi assim em 2018, e por aí vai. Em 2022 também, o nosso partido tem uma posição muito clara, com relação a essa questão de tentar unificar numa política. Agora, o encontro é que vai definir,
é o encontro da tática eleitoral, que nós já começamos a fazer uma discussão com relação a isso, é que vai definir qual vai ser a nossa tática eleitoral. E nós somos aliados do governador Flávio Dino, o PT participa do governo, agora há pouco o Daniel falou que o PT está uma contribuição com 2 secretarias, que o PT ocupa, mas também o partido nos coloca como um aliado estratégico do governador Flávio Dino. A aliança não é tática, não é só do ponto de vista eleitoral, nós somos aliados do governador do PCdoB, o PCdoB tem sido leal historicamente com a gente, desde a primeira campanha do presidente Lula, o PCdoB tem sido leal. E aqui no Maranhão, quando a gente, esse campo nosso, né, definir uma aliança com o governador Flávio Dino, com o PCdoB, nós temos sido leal e temos discutido uma estratégia em comum. Então, presidente, isso quer dizer, então, que o Partido dos Trabalhadores deve apoiar o candidato indicado pelo governador Flávio Dino nas eleições de 2022? A possibilidade é grande, nós estamos conversando muito, hoje mesmo nós fizemos uma visita, eu e o presidente do Diretório Municipal, Honorato Fernandes, ao nosso vice-governador, que é um pré-candidato, né, logicamente que não está definido que o PT, qual é a posição do PT, mas o encaminhamento é de que o PT vai estar numa aliança liderada pelo governador Flávio Dino, que tem sido leal ao presidente Lula, lutou pelo Lula livre junto com a gente, tem tido uma postura muito correta e tem feito a defesa, né, das políticas, foi contra a cassação da Dilma, portanto, eu acho que política se faz com gesto, portanto, e lealdade. Portanto, a relação com o governador Flávio Dino, a relação com o PCdoB, é uma relação aqui no Estado de lealdade. Portanto, eu acredito que, majoritariamente, no nosso partido, vamos acompanhar, né, o grupo liderado pelo governador Flávio Dino. Presidente, a estratégia do PT para a majoritária, com certeza vai ser definido mais na frente do encontro, como o senhor realmente acabou de informar. Mas como é que o partido está se preparando nesse período? Nós estamos no ano pré-eleitoral. Como o partido está se preparando para enfrentar as urnas? Eu falo que a questão da eleição proporcional. A intenção é trabalhar pela reeleição de quem já tem mandato, ampliar essa bancada para fortalecer mais ainda o partido? Como é que está trabalhando esse momento? O Partido dos Trabalhadores, nós temos uma diretriz, primeiro de respeito, nós temos um deputado estadual e um deputado federal, que é o deputado Zé Inácio e o deputado Zé Carlos. O centro da nossa tática é reeleição dos companheiros, e, logicamente, de ampliar a bancada. Nós já temos vários companheiros, como o companheiro Honorato, a companheira Creuza, o companheiro Francisco Gonçalves, o Jobes, o Genilson, né, o companheiro Henrique Souza, né, vários companheiros que estão se colocando para ser candidato como deputado estadual. E como federal também tem o deputado Zé Carlos, tem o companheiro Raimundo, o professor Raimundão, tem o Raimundo do Sindicep. Nós estamos montando uma chapa onde o PT poderá ampliar sua bancada. E esse é o centro da nossa tática, né, além de reeleger os nossos deputados, ampliar nossa bancada, essa é a nossa estratégia. Até porque o presidente Lula, ao ser candidato, nós vamos precisar ter pelo menos 100 deputados federais para a gente não ter problema, né, da governabilidade. Um dos problemas maiores, tanto para o governador como para o presidente da República, é ter uma bancada de deputados estaduais e de federais para poder ter governabilidade. Presidente Augusto Lobato, dentro dessa perspectiva de ampliação das bancadas estadual e federal no parlamento, como é que o PT está trabalhando em relação a novos nomes? Há perspectiva já de costuras para que novos filiados possam estar entrando dentro desse projeto de conquistar novas vagas, sobretudo na Câmara Federal, que tem uma importância muito maior, tanto como o senhor acaba de falar no quesito da governabilidade, mas também no que diz respeito ao fundo partidário, etc., o fortalecimento do partido. Como é que o PT tem trabalhado isso? Já há nomes aí em vista para entrarem no PT nesse sentido? Nós ainda não temos oficialmente, né, nenhum nome oficializou o pedido de filiação ao partido, ainda não fez a oficialização. Já fizemos conversas, né, o deputado Valdir Maranhão tem interesse, me procurou para conversar, né, tem a possibilidade do Rubem Júnior, né, que ainda não conversei com ele, mas soube que ele teria interesse de vir para o Partido dos Trabalhadores, o Felipe Camarão, que me ligou e disse que teria interesse, não fizemos ainda a conversa, até porque, internamente no partido, essas filiações, ela passa pelo diretório estadual e, no caso do Rubem Júnior, pelo diretório nacional, né, e alguns têm que passar pelo diretório municipal. Então, a primeira filiação é no diretório municipal, o estadual referenda e o nacional é que homologa. Então, a maioria das decisões dessas filiações de deputados federais, de mandato, é pela direção nacional.
O senhor falou o nome aí, inclusive do secretário Felipe Camarão, atualmente no DEM. Essa possibilidade dele trocar o DEM pelo PT? Ele me ligou, disse que teria interesse, ainda não fizemos a conversa, eu orientei ele para procurar o deputado Zé Carlos e procurar as forças políticas, o deputado Zé Inácio. Ele está fazendo uma rodada de conversas com essas lideranças do nosso partido, e aí, semana que vem, eu acho que a gente deveria vamos ter uma conversa, um diálogo, e essas filiações também passam pelo aval do Lula e da direção nacional, tanto do Felipe como do companheiro, né, Rubens Pereira Júnior, que foi nosso candidato a prefeito, o companheiro Honorato, né, foi candidato a vice na chapa. Portanto, o Lula apoiou, então tem uma possibilidade também. Logicamente que eu tenho conversado com o deputado Zé Carlos, que centro da nossa tática é a reeleição dele, e nós temos feito um esforço de que o PT possa manter uma chapa onde a gente possa ampliar a nossa bancada. Portanto, eu acho que a gente vai fazer muita conversa, muito diálogo e muita discussão com relação à questão de filiados novos, e isso, para nós, sempre é um problema. Por exemplo, o Valdir queria ser candidato a senador na passada, a direção estadual, inclusive com meu voto, não fomos favoráveis à filiação dele. Agora, já existe uma discussão de que o partido precisa ampliar e precisa buscar outros nomes. Inclusive, o deputado Zé Carlos me ligou e achou que era importante que o Valdir Maranhão se filiasse ao Partido dos Trabalhadores. O presidente Augusto Lobato, ele estaria incluído nesse projeto também, de disputar cargo eletivo na eleição de 2022? Companheiro Robson, tem uma possibilidade grande, eu ainda não defini, porque como eu fico na presidência até o meado de fevereiro, eu posso ser candidato a deputado estadual, ser candidato a deputado federal, né, de acordo com a contribuição que eu possa dar enquanto militante do partido, porque se fosse num partido tradicional, eu não seria presidente do PT, você me conhece, você sabe da nossa história, o Jorge sabe, e eu me colocaria hoje, né, como candidato, inclusive, a deputado federal, onde a chapa está mais sacrificada, né, para ajudar na chapa, para contribuir, até porque o processo de eleição não é só para disputar a eleição. Eu acho que os filiados, os militantes do PT podem dar uma contribuição significativa na chapa do nosso partido. Portanto, eu acho que os militantes, os companheiros, os dirigentes partidários têm que colocar seu nome à disposição. Eu ainda não defini em que eu vou disputar, eu preciso ainda amadurecer com o nosso agrupamento. Esse final de semana, sábado, nós vamos reunir os companheiros do nosso agrupamento no Estado, e aí a gente vai definir quem são os nossos candidatos a deputados estaduais e deputados federais. E a gente coloca à disposição para fazer o debate com esses companheiros da possibilidade. Eu já fui candidato a última vez, foi em 2006, eu fui 2 vezes candidato estadual com votação crescente, em 2002 e 2006, né, e quando o PT, né, decidiu fazer aliança com o Grupo Sarney, eu deixei de ser candidato. E quando o governador Flávio Dino ganhou a eleição, eu assumi um compromisso que, se eu fosse presidente, eu ia presidir o PT e não seria candidato. Portanto, se fosse presidente, eu acho que o presidente não tem que ser candidato do nosso partido por conta da aliança que se faz interna. Portanto, como eu não vou ser presidente no ano que vem, eu estou me colocando à disposição de disputar um mandato ou de deputado estadual ou de deputado federal, quem vai definir é nosso agrupamento e também os companheiros do nosso partido. Mas o nome está à disposição. Presidente, o partido, o PT é um partido tradicional, né, na política brasileira, e o Jorge Vieira perguntou, por exemplo, sobre o nome do Felipe Camarão, né, que seria uma jovem liderança, um jovem aí no cenário da política. Qual a importância para vocês do Partido dos Trabalhadores, essa renovação, né, trazer essas novidades para o partido, principalmente na perspectiva das eleições do próximo ano? Caiu? Caiu, então, perdemos o contato com o presidente do PT aqui no Maranhão, o Augusto Lobato. Íamos justamente perguntar sobre a importância dessa renovação, né, desses novos nomes, como você citou, o secretário de Educação, Felipe Camarão, Jorge. E a gente vai tentar... Olha, ele voltou. Tá de volta? Caiu Não? De novo, tá com a internet ruim. Está complicado. Eu tinha essa informação já há algum tempo, inclusive por isso que eu até fiz questão de reafirmar quando ele falou dessa possibilidade de alguns nomes que estão sendo conversados, discutidos. Deixa eu colocar para vocês. Primeiro, o PT não é o sal da terra. Eu sou daqueles que entendem que o nosso partido, alguém que pede a filiação, nós não podemos fazer aqui juízo de valor de ninguém. Felipe é um excelente, um dos melhores secretários do governador Flávio Dino, e ao pedir filiação, nós não podemos estar pedindo atestado ideológico
né, de uma formação, de que o PT seria o sal da terra. Eu acho que ele teve no DEM, cumpriu uma tarefa orientada pelo governador Flávio Dino, segundo ele me falou, né, e está pedindo uma filiação e o partido vai analisar, né, a filiação do Felipe, a filiação dos companheiros. Portanto, o PT é o reflexo da sociedade. O PT é um partido de massa, o PT não tem que fazer patrulhamento ideológico para quem quer que seja, por exemplo, o Valdir Maranhão. O PT vetou a entrada dele lá no passado. Hoje o Valdir, que foi do PP, foi dos partidos, mas cumpriu um papel importante naquela decisão lá com a Dilma, né, os companheiros da direção nacional estão orientando que tem uma possibilidade real do PT aceitar a filiação do Valdir. Logicamente que vai desagradar muita gente, mas a instância é que vai deliberar sobre a filiação de quem quer que seja. O PT está aberto, é um partido que tem 56 mil filiados no Estado, né? Nós não pedimos atestado ideológico nem religioso, porque o PT tem marxista, leninista, tem ateu, tem ator, tem de tudo dentro do nosso partido. Vocês sabem disso e acompanham. Por isso que o partido é um partido democrático, ele é o reflexo da sociedade. Portanto, tanto a filiação do Valdir, quanto a filiação do Rubens e a filiação do Felipe será tratado pela presidência do mesmo jeito, com o mesmo respeito, e vamos analisar. E o PT precisa crescer. Nós não podemos ter um partido onde a gente não abra para discutir. E aqui quero fazer de antemão o convite a um jornalista, amigo meu, que eu gosto muito dele, e já declino de ser candidato a deputado estadual, que é o Robson Paes, que é um militante, né, das causas sociais, um jornalista que para mim, eu não sabia que tu era do Contraponto, eu sabia mais ou menos, viu, mas não sabia que você estava hoje aqui, né, nessa coisa. Eu sabia que tu participava do programa, mas o Jorge até tinha me falado. Mas você está, inclusive, convidado a entrar nas fileiras do PT. Eu sei que você está bem no PCdoB, mas como o PCdoB agora parece que vai unificar aí com o PSB, então eu gostaria muito que você viesse para as fileiras do nosso partido, viu, Robson? Obrigado, Augusto Lobato, pela deferência, mas esse não é o nosso projeto momentâneo. Lobato, eu queria te fazer mais uma pergunta acerca de filiações. Eu vi que nas últimas semanas houve conversas suas, postadas inclusive nas redes sociais, com o ex-prefeito Domingos Dutra. Seria um sinal de que o Dutra, que marcou época também histórico do PT, ele poderia estar voltando ao partido? Não, o Dutra é um amigo meu há mais de 30 anos, né? O companheiro Dutra tem muito desejo de voltar a se filiar no Partido dos Trabalhadores. Ele está com um problema de saúde, nós temos acompanhado, inclusive, a questão da aposentadoria dele, o companheiro está numa situação extremamente difícil, e a gente tem feito mais conversa do ponto de vista, discutindo a questão da saúde dele. O presidente Márcio Gerri, essa semana também almoçamos, eu, o presidente Márcio Gerri e ele, para ver, primeiro vamos cuidar da saúde do Dutra, depois vamos cuidar da política, mas é um grande companheiro, é um companheiro que nós temos respeito, ele tem uma história, né, dentro do nosso partido e dentro da esquerda, e é um companheiro que é muito valorizado por todos nós, e nós temos muito carinho pelo deputado Domingos Dutra. Ele não se coloca para disputar mais nenhuma eleição, mas nós estamos cuidando dele, da saúde dele, e colocando ele aí para que a gente possa voltar a ter o Dutra nos palanques, né, e contribuindo. Mas me disse que não quer disputar a eleição nem para deputado estadual, nem para deputado federal. Presidente, a possibilidade de, após o término do seu mandato aqui no diretório estadual, de ser elevado, de ocupar uma posição no diretório nacional? Eu tenho o convite da nossa força política, eu sou ligado ao deputado Paulo Pimenta, ao José Eduardo Cardoso, ao Tasso Genro, esse agrupamento, e os companheiros fizeram um convite hoje no Maranhão. Quem ocupa é o companheiro Ricardo Ferro, que é um companheiro nosso que já foi secretário de Estado, é membro do Diretório Nacional, e tem o convite para que a gente possa assumir, né, o Diretório Nacional, e ficarei na vice-presidência, porque nós temos 3 vice-presidentes, hoje é o companheiro Monteiro, o companheiro Francimar e o companheiro Genilson, né? O Francimar e o Genilson disputaram a eleição comigo, são vice-presidente, e o Monteiro me apoiou. Então, nós temos 3 vice-presidentes. Então, o Francimar, ao assumir a presidência do PT, eu ocuparei a vice-presidência, porque no PT tem rodízio, tem discussão, nós somos um partido democrático e um partido que faz uma discussão política nas instâncias. Portanto, toda a deliberação de qualquer filiado, né, que venha a entrar no PT vai ser chancelado, vai ser homologado pela direção estadual do partido, pela diretório municipal, pelo diretório nacional. É isso. Presidente, só para fechar, a gente até trouxe aqui no programa semana passada, né, uma pesquisa da Datafolha em relação à perspectiva nacional para a presidência da República, e que traz o ex-presidente Lula, que é do partido, né, do Partido dos Trabalhadores, à frente,
uma perspectiva de primeiro turno com 18 pontos de vantagem em relação ao atual presidente, e numa perspectiva de segundo turno com 23 pontos percentuais à frente do atual presidente da República. Como é que o senhor vê essa liderança do ex-presidente Lula e também do protagonismo dele, né, em todas as pesquisas que a gente tem acompanhado nessa perspectiva presidencial para o ano que vem? Primeiro, o presidente Lula é a maior liderança da América Latina. Cometeram uma injustiça em não deixar ele ser candidato e eleger um insano. Portanto, esse presidente que nós temos aí, né, foi fruto, né, de um golpe que deram e não deixaram o presidente Lula ser candidato. Portanto, eu acho que um reconhecimento e essa indicação nas pesquisas com a liderança do presidente Lula, mas nós temos que ter cautela. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, nós tivemos já à frente do governo e nós cometemos alguns erros, precisamos reconhecer que cometemos alguns erros, mas o presidente Lula, com a maior liderança do nosso partido, como companheiro que está na linha de frente hoje, para nós é muito importante, e nós precisamos não só o presidente Lula, mas tem o governador Flávio Dino, os governadores do Nordeste e vários aliados, partidos aliados de esquerda, para o próprio PSB, que nós podemos construir, né, um projeto de reconstruir o nosso país. Portanto, eu acho que o papel do Lula, ao se topar ser candidato à presidência do Brasil, é para reconstruir esse país, que esse país está numa situação extremamente difícil. Ele fez as melhores políticas públicas, desde Luz para Todos, né, o FIES, né, Minha Casa e Minha Vida, os projetos sociais que tinham sintonia, né, com a sociedade brasileira. Portanto, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição plebiscitária, não vai ser fácil para nós, porque nós estamos enfrentando tudo que tem de atraso, e essa aliança ela não deve ser, nem no Maranhão e nem no Brasil, uma aliança só ideológica. Ela tem que ser uma aliança da sociedade para derrotar o que tem de pior, que é esse insano que está aí, né, destruindo o nosso país, que é o que tem de pior de política, de política e de política pública, né, para o nosso país. Portanto, eu acho que o enfrentamento que nós temos que fazer, né, é uma eleição plebiscitária. Portanto, a aliança não é ideológica, a aliança é da sociedade para derrotar esse presidente que está aí. Augusto Lobato, presidente estadual do PT, Partido dos Trabalhadores, a gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar aqui com a gente do Contraponto. Muito obrigado. Eu agradeço, um abraço ao Robson, viu, Robson? Eu apenas brinquei porque você é um companheiro que eu tenho muito carinho, muito respeito por você. Brinquei da sua ficha de filiação, né, que eu sei que você está cumprindo um papel de jornalista aí, e o Jorge também, mas quero te dizer o carinho que eu tenho por ti, né, e eu sei que você está cumprindo um papel importante aí no Contraponto, junto com o Jorge Vieira, que eu tenho, sempre que posso, ouço, né, e o Daniel, ouço o programa de vocês. Portanto, um grande abraço, um abraço dos companheiros do PT e um abraço para toda a militância do nosso partido, que nós estamos nos organizando para a disputa